projeto que revolucionou a economia da segunda maior criptomoeda que conhecemos no mercado, a Ethereum. Hoje a gente vai falar sobre a Lido Finance. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa aí no projeto da Lido Finance. Para você que não entende muito sobre esse projeto, você vai entender no vídeo de hoje, desde o tokenomics até como é que funciona o projeto em si. Então já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e lembrando, galera, se você quer apoiar esse canal e conhecer muito mais conteúdo aprofundado sobre os projetos que a gente traz e tudo que a gente estuda no mundo cripto, a gente também tem a área de membros para você. Mas bora de conteúdo. Então, na prática, naquele slide que vocês tanto gostam, modelo de apresentação aí padrão insalubres, primeiro, né, galera, a gente vai passar pelos pontos fundamentais do projeto. A gente vai entender o que ele é, o que ele faz, vamos passar sobre o time, a equipe, o marketing, parcerias, investidores, tokenomics e tudo aí sobre o projeto também, no que ele propõe de valor para o nosso mundo cripto. Mas bora que bora entender aí o que ele é. Primeiramente, galera, a gente tem um explicamento básico aí sobre o que é a Lido Finance. Ela fornece serviços de stake de Ethereum e também outras criptomoedas que a gente vai mostrar para vocês, porém de forma líquida. Eu sei que fica um pouco abstrato agora dessa primeira maneira, mas vocês vão entender um pouquinho mais. Primeiramente, a gente vai entender como é que funcionam os mecanismos de consenso. A gente tem alguns mecanismos de consenso, porém eu vou falar dos dois mais conhecidos e um deles é onde a Lido Finance atua. Então a gente tem o modelo Proof of Work, galera, que seria o modelo à prova de trabalho, que o modelo de economia antigo do Ethereum era com esse mecanismo de consenso, então a galera investia em poder computacional como placas de vídeo, por exemplo, para conseguir minerar, ou seja, numa linguagem mais clara para a gente, para validar as transações com o seu poder computacional. Caso que ocorre hoje como o Bitcoin, por exemplo. Então o Bitcoin ele é um modelo de consenso Proof of Work e o Ethereum, depois da atualização da Merge, que inclusive temos vídeo no canal somente sobre essa atualização, foi onde veio aí a atualização para o Proof of Stake. Então a diferença dos dois é que o Proof of Work a gente investe em poder computacional para validar as transações e receber recompensas em cima disso, e no Proof of Stake, que seria a prova de stake, a gente aloca capital, ou seja, a criptomoeda da rede, onde muitos já conhecem como a Ethereum em si, então a gente trava o Ethereum na rede para validar as transações e em troca disso a gente recebe uma rentabilidade, ou seja, uma recompensa aí de Ethereum em si. E a gente tem modelos diferentes de criptomoedas. A gente tem o Bitcoin, Dogecoin, entre outras, até as mais antigas, se a gente for categorizar todos, trabalham no modelo aí Proof of Work, beleza? E a gente tem as mais novas, principalmente as de blockchains mais atualizadas, a gente tem o modelo Proof of Stake, que economicamente, galera, a gente já viu que é melhor, e a níveis de hacker, antes que muitos aí já perguntam, já foi provado, como a gente já vê aí que está em andamento da Ethereum, que, cara, para um hacker atacar uma rede, tanto Proof of Work, tanto Proof of Stake, iria ser muito investimento de capital em cima de um ataque para paralisar a rede aí por alguns momentos. Então, assim, não é viável atacar uma rede desse porte e é viável contribuir para a rede se for gastar esse tanto aí em cima de um ataque. Então, por isso que o modelo aí de Proof of Stake já foi muito criticado, a gente já vê hoje que está se provando de certa forma eficiente. O Ethereum, a gente vê hoje que é a principal rede quando fala de Proof of Stake, porém a gente tem criptoativos, outras redes, que tem uma porcentagem baseada no tanto de moeda que tem circulante do seu supply total, do seu suprimento total, tem muito mais moedas alocadas. Por exemplo, a Cardano, a gente tem um total de 62% de todas as moedas Cardanos que estão em circulação, que estão travadas ali para validar na rede. E a gente tem apenas em torno de 17 a 20% da rede Ethereum, beleza? Mas a gente vai entender que isso daí não é uma coisa que a gente pode levar tanto em consideração nesse momento atual do mercado. E não que isso seja uma medida avaliativa, mas a gente entende, né, cruamente e friamente, que quanto mais moedas que estão travadas para a validação em relação à quantidade de moedas circulante, quanto mais moedas travadas, melhor para a gente como investidor. A pressão de venda é menor, mais moedas aí estão sendo seguradas, que sejam para hold também, para confluir com esse movimento, mas no caso aqui que a gente está falando em stake, então sempre é um benefício aí para a valorização em si do ativo. Porém, para a pessoa colocar a moeda em stake para ter essa segurança em travar a moeda lá, é claro que ela tem que ter uma confiança em cima do protocolo, não só para alocar 32 Ethereums, mas também aí nesses protocolos que
diminuem a quantidade aí de investimento para participar desse processo de validação e vocês vão entender um pouquinho mais. Mas beleza, então na prática, galera, o modelo aí de consenso do Proof of Stake, só para a gente entender, nós podemos entrar aí com 32 etéreos, como eu falei, para se tornar um validador. Então, é o mínimo de requisito. Então, para nós, meras sardinhas, não é viável. Realmente não é viável. Por isso que a gente tem que utilizar protocolos terceiros, como a Lido Finance, que vocês vão entender aí no decorrer da explicação do porquê dá para utilizar ela para burlar isso daí. Então, nós com 32 etéreos, suponhamos que eu tenho, eu posso ir se tornar um validador da rede. Então, baseado na quantidade de etéreos que eu coloco em stake, a gente tem uma porcentagem aí desse gráfico em pizza. Então, como é que funciona? Cada bloco que vem aí, ele é cheio de transações. Cada bloco tem sua recompensa e essa recompensa é distribuída entre os validadores. Então, digamos que esse bloco aqui tem um monte de transação, que seja as nossas, que seja dos seus amiguinhos e vice-versa. Todas essas transações, ela tem uma recompensa da transação de taxas em si, mas também tem a recompensa do bloco, onde é distribuído nesse gráfico em pizza e cada porcentagem, cada alocação desse gráfico é um validador em si. Então tem o validador fulaninho aqui, que ele tem 33% da parcela aí de stake. Tem esse cara aqui que tem 27, tem esse cara aqui que tem 20, tem esse cara aqui que tem 7. Nós, Mera Sardinha, chegasse com 32, a gente teria uma parcela aí de 0, não sei quanto. Então só para você entender mais ou menos como é que funciona. A Lido Finance, ela seria um personagem desse aqui, a fins de exemplificação, tá bom? Então é bem interessante. Ela quem coleta toda essa questão e você, com menos etéreos, você entregaria para a Lido Finance participar desse processo de validação e você participaria aí de um pouquinho dessas recompensas. Então, a cru modo, só para você entender de forma simples, é dessa maneira que funciona a validação de Proof of Stake, beleza? Então, depois que entendemos como é que funciona o Proof of Stake, o Proof of Work, a funcionalidade e como que é o modelo de stake, que é onde a Lido Finance atua, a gente volta naquela questão. Então, a Lido Finance, ela fornece serviço de stake, porque a fins de exemplificação, como eu falei, ela é um dos personagens que estão participando do processo de validação, porém de forma líquida, galera. Então, a gente vai entender isso no decorrer aí da explicação, e é esse o Chan que trouxe um diferencial aí para a Lido Finance. Mas beleza. Então, lá para se tornar um validador na rede Ethereum, olha a quantidade de dinheiro que a Lido Finance tem em sua mão aí para colocar em stake e ela fornece uma rentabilidade de 4%, tá bom? Apesar da validação da rede lá ser uma porcentagem um pouco maior, ainda assim a Lido Finance tem que distribuir uma porcentagem, né, de rentabilidade para os validadores que entrarem por ela, senão aí não teria sentido a gente participar da Lido Finance, então tem que oferecer uma rentabilidade. E por mais que seja baixa, né, galera, porque muitas das pessoas acham que 4% é baixa, porém aí se a gente pegar no mercado tradicional, isso daí é muito alto comparado a muito tipo de investimento já conhecido. Esses 4%, galera, a gente está falando do processo de validação da segunda maior rede aí que a gente tem no mercado cripto, na verdade a segunda maior criptomoeda e da principal rede quando a gente tem aí de usabilidade. Mas a Lido Finance, ela não atua só na rede Ethereum, ela também aí tem disponível para a rede Polygon, tá bom? Para Solana e antes tinha na Polkadot e na Kusama. Porém na Polkadot e na Kusama foi desabilitado as funções e na Polygon e na Solana a gente vê que uma quantidade de dinheiro bem diferente, né? 100 milhões na Polygon, 56 milhões na Solana e 14 bi na rede Ethereum. Então é bem diferente a quantidade de Ethereum que a gente tem aí na questão da validação de ambas as redes. Então a porcentagem da Lido na rede Ethereum realmente é bem forte. Mas caralho, Gustavo, cadê a parte líquida? Então bora lá, galera. Então no caso, quando eu opto por fazer o stake na Lido Finance, eu não preciso mais ter os 32 etéreos. Eu posso entrar a partir de 0.16 etéreos, beleza? Então olha que interessante, a gente diminuiu pra caramba o mínimo. É claro que a gente vai participar da rentabilidade 4% que eu falei pra vocês, porém, como eu falei, é da segunda maior criptomoeda e da principal rede que a gente tem em termos de usabilidade. Então, travar nossas criptomoedas para receber essa rentabilidade acaba sendo um pouco atrativo sim, falando da maior rede que a gente tem praticamente no mundo cripto. Porém, a parte líquida, que é o tchan do negócio, aí que vocês vão entender. Então eu vou lá colocar os meus Ethereums em stake, eu vou travar e nesse momento eu não fico líquido. Muitos locais que você faz um stake, você sabe que você não fica líquido. Você coloca a criptomoeda lá, trava para receber o rendimento, porém, de certa forma, ela está parada lá e só vai contar com o rendimento. No caso aqui, na Lido Finance, você coloca seu Ethereum em stake e você recebe
um recibo que valida aí que seu Ethereum está na mão da Lido Finance, porém esse recibo ele tem o valor parecido com o de um Ethereum. Então você tem um ativo que você pode utilizar aí e em outras aplicações do ambiente DeFi. Então você vai, coloca um Ethereum, recebe praticamente a mesma quantidade de um Ethereum para você utilizar para rentabilizar outra coisa. Então é a rentabilidade em cima da rentabilidade. Então essa é a mágica da Lido Finance. Então é bem interessante aí a questão desse sistema aí de token sintético. Então eu vou colar com o meu Ethereum, coloco o meu Ethereum em stake, recebo uma partinha dele aí para ficar líquido e utilizar em outros protocolos. Não só com o Ethereum, com a Matic também e também com a própria Solana. Então, basicamente, entendemos como é que funciona o sisteminha da Lido Finance, o que ela veio para ajudar na gente, que é para se manter líquido quando a gente vai participar desses mecanismos de rentabilidade, que no caso é o Proof of Stake da rede Ethereum, e a Lido Finance está atuando só nesse sistema de validação, não é um stakezinho de um DeFi como você conhece, aqueles comunzinho, a gente está falando de um processo de validação da rede, então é um pouquinho diferente. E a parte técnica vocês vão entender no decorrer da apresentação. Mas sobre o time, a equipe e o Martin, galera, a gente tem esses três que fundaram a Lido Finance. Então é o Konstantin Lomachuk, o Vasily Shapolov e o Jordan Fish. Todos eles já têm bagagem aí na questão de PhD, já trabalhar aí como desenvolvedor, então todos têm uma bagagem bem bruta. Inclusive, esse Konstantin, ele é um dos investidores gênios da rede Ethereum, só para vocês terem noção aí a quantidade de oportunidades que esse cara viveu no mundo cripto, né? E ela foi fundada em outubro de 2020, porém seu token aí veio atuar em 2021 e vocês vão entender um pouquinho mais. Falamos sobre o time e a equipe e agora a gente vai falar sobre o Martin. A equipe também, galera, a gente inclui os investidores anjos porque boa parte da parcela de grandes empresas que investiu tem equipe trabalhando na Lido. E agora, falando sobre o marketing diretamente, a gente não tem uma grande criptomoeda, uma grande empresa com milhões e milhões de seguidores, baseado no porte que essa criptomoeda tem, vocês vão entender. Mas 151 mil seguidores ainda é totalmente válido e grandes nomes no mundo cripto que eu já sigo também seguem um protocolo para você ver o nível de autoridade. Na questão de Telegram e Discord, a gente vê que 12 mil membros, a gente conhece aí protocolos menores que tem muito maior de comunidade. Mas assim, nada é relevante no impacto que a Lido trouxe para o mercado cripto. Então essa quantidade de seguidores aí também a gente tem que levar em consideração a outras entregas do protocolo. Mas continuando, como parceiros e investidores, galera, a gente tem grandes empresas como a Paradigma, a Coinbase, Three Arrows Capital, que é falecida já, né? A DCG, que é gigante, a Alameda Research também é falecida, e Jumping Trade. E a 26 Crypto, que é grande VC. Para você que não sabe o que é um VC, são aqueles Venture Capitals que pegam o seu capital de risco e investem nessas startups, que eles acreditam que vai dar certo. Como são milhões de dólares, olha, só em 2022, 70, em 2021, 73 milhões de dólares aí, foi grandes rodadas de investimento, com certeza com um grande investimento eles esperam um grande retorno. Então se grandes empresas aí investem esse capital nesse tipo de empresa como a Lido Finance, é porque eles acreditam. Então a gente tem que entender realmente o potencial valor da Lido Finance. Na parte de auditoria, além dela ter sua auditoria na questão do seu código aberto aí no GitHub, então você mesmo pode fazer a auditoria, ela já passou por grandes empresas auditoras do mundo cripto e vem passando frequentemente por auditorias. Então, desde 2022, a gente tem auditorias dessa empresa Oshório, confesso que essa eu não conheço, tem a Chain Security, já é mais conhecido no mundo cripto, e StateMind também. Essa StateMind já fez diversas auditorias, inclusive esse ano ela já fez aí mais de 4 praticamente, mais de 5, ó, se a gente contar, mais de 5 só no ano de 2023. Tem a Certora e tem a Chain Security que também fizeram esse ano, a Sigma Prime, a Exens e a Mixbytes também aí fez auditorias em cima do código da própria Lido Finance. Porque apesar aí de que vocês vão entender como é que funciona o sisteminha da Lido Finance, por mais que ela aparenta ser centralizado em si, a gente tem que entender que tudo funciona por códigos, então não tem pessoas ali comandando a Lido Finance em si, tudo funciona por contrato inteligente, então ter o contrato auditado é uma excelente aí auditoria em cima da descentralização do protocolo em si.
Na parte do tokenomics, aí a gente consegue entender um pouquinho mais o tamanho desse projeto. Galera, ela é uma criptomoeda aí que está no ranking 33, então não é uma criptomoeda pequena. A gente já está falando de um criptoativo que tem uma capitalização de mercado de 1,7 bilhões de dólares em cima desse criptoativo. Muitos olhares, grandes investidores já conhecem essa criptomoeda. Ela tem um suprimento total. O total de moedas que tem aí de LDO, a gente tem um total de 1 bilhão de tokens e disponíveis já no mercado 879 milhões de tokens disponíveis. Em questão de tokenomics, na relação de supply circulante, supply aí que não está disponível, a gente vê que, querendo ou não, tem pouca parcela para vir a mercado ainda. Então, uma pressão de venda em cima aí desse token é baixa. Então, é interessante a gente ver essas questões. No andamento do mercado, ela já é uma criptomoeda lá que nasceu para meados de 2021, 2020, atingiu sua all-time high ali de 7 dólares e 30, tá bom? 7 dólares e 30, então foi nesse topo mais ou menos, e atingiu sua mínima no mercado do Bear Market 2022, 40 centavinhos. Então, para quem conseguiu estar pegando esse criptoativo nesse fundo, realmente a gente já entende que tem uma boa assimetria aí para chegar no seu topo histórico novamente. Não significa que vai chegar, mas se chegar, tem uma boa assimetria e a gente tem fundamentos para entender um pouquinho mais disso e vocês vão entender no decorrer mais desse vídeo. Na parte do tokenomics, a gente tem a alocação, então a gente tem uma boa parcela que está para o tesouro da DAO, então é uma parcela aí que a gente não tem uma pressão de venda tão grande, porque o tesouro do protocolo em si não é muito mexido, e vocês vão entender. 22% foi para os investidores, 20% para os desenvolvedores iniciais, 15% para fundos e futuros empreendimentos e 6,5% são para validadores e para holders. Então, bem interessante isso daí, que seria uma questão de real yield, mas a gente tem que entender que isso é mais uma questão aí de acreditar que vamos ter real yield do que a criptomoeda em si oferece, tá? E vocês vão entender que é muito mais aí uma especulação. Mas beleza, continuando. Na questão de emissões, a gente não tem algo tão claro. Eu vou deixar isso bem claro para vocês. A gente não tem claro como que é e como é que funciona as emissões na questão de inflação até o seu dia final da emissão. Mas a gente tem em consideração que a data final de emissão é em 2024 e baseado na data que a gente tá, boa parte do desbloqueio está na mão de investidores e também do time e validadores, beleza? Então, baseado na quantidade que a gente já tem em circulação, a gente vê que até 2024, para desbloquear em torno aí de quase 2% dos tokens aí, cara, é uma quantidade bem pífio aí em relação a outros tokenomics que a gente conhece. Então, em questão de tokenomia, tá até que interessante aí para a gente pensar em investir. Em questão de funcionamento aí do tokenomics, aí a gente consegue entender um pouquinho, galera, porque a gente vê as partes das alocações. A gente tem a questão ali do time de desenvolvedores da Lido Finance, que recebeu o aporte ali de 20 e poucos por cento, 22% para os investidores, isso daí é do Supply Genesis, tá? A gente tem aqui foi a parcela para o tesouro da DAO, que é onde conta a questão da governança também, a gente vai entender um pouquinho mais. E a gente tem, que eu passei aqui, a gente tem a parte de alocação do time. O restante a gente tá vendo que tá indo para os validadores, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então tudo isso a gente está entendendo do token LDO. Lembrando que a gente tem o token sintético e a gente vai entender a funcionalidade. Então, em questão de distribuição, na minha opinião, tá ok. Só tem uma parcela aí que vai vir por conta dos validadores e acreditamos aí que até desbloqueio de grandes investidores. Mas beleza, pressão vendedora a gente já entendeu que é pouco. Mas também temos o sintético aí da Lido Finance. Então, o STETH é o sintético do Ethereum da Lido Finance. A gente tem aí o ST Matic, o ST Solana, mas vamos colocar em específico o STETH, que é onde está boa parte aí da parcela do tesouro da própria Lido Finance, é o galinho de ouro da Lido Finance, comparando aí, é claro, da Polygon e da Solana. Então, só para a gente entender. O STETH, ele tem o mesmo valor, galera, de um ETH, o mesmo. Ele tem que ter o mesmo valor de um ETH, porque senão aí não teria sentido a gente procurar pela essa liquidez. Mas sim, então ele tem o mesmo preço de um ETH, mas ele não pode ser confundido com o WBTC, por exemplo. O WBTC, que é o token embrulhado, assim como temos o WETH, eles são tokens embrulhados para compatibilidade de um protocolo. Então, por exemplo, o Bitcoin ele só é nativo na rede do Bitcoin.
Para eu conseguir utilizar ele na rede Ethereum para montar uma liquidez, a gente só consegue acesso ao WBTC, que é um contrato aí formatado para trabalhar na rede Ethereum. Então ele não é esse tipo de contrato. A gente está falando do token líquido. Então, cada vez que você coloca um Ethereum lá na Lido Finance, você tira 0,9 de Ethereum sintético. Tem essa parcela aí de desconto, porque senão aí não teria como a Lido Finance também rentabilizar, né? Não dá para ser igualzinho. Então tem essa parcelinha. Mas é importante a gente manter o quê? A paridade do Ethereum com o Ethereum. Então, só para entender a funcionalidade. Nós, usuários mortais, galera, podemos chegar com o nosso Ethereum aqui, beleza? Então a gente coloca o nosso Ethereum na Lido Finance e a Lido Finance lá dentro, ela distribui para alguns validadores, que são os operadores. Então são várias empresas que têm nós de Ethereum. Porque querendo ou não, galera, eu vou até voltar naquele slide lá do começo, só para você entender na questão da explicação. Para você se tornar um nó, tá bom? Você colocar seus Ethereums em stake, você precisa de um certo poder computacional, precisa de internet boa, você não pode vacilar na questão aí de contribuir para a validação, porque tem um sistema que chama slashing. Então, por exemplo, se amanhã faltou energia no seu bairro, cara, você tá suscetível à penalidade. Então, o que é o slashing? Você tá suscetível a perder tokens que você colocou em garantia na rede. Então, para você se tornar um novo validador, exige um certo tipo aí de confiança para você colocar esse saldo lá. Então a Lido Finance não pode vacilar nessa questão. Então por isso que ela conta com empresas que partem aí dessa operação, beleza? Então aí tá tudo bem. Por isso que a gente tem um ponto de descentralização, porque quem faz essa distribuição é o próprio contrato inteligente e quem faz a validação é esse tantão de empresa. E beleza, aí esse tantão de empresa valida as questões na blockchain, toda a recompensa dos blocos vai direto para a Lido Finance, beleza? Então vai no tesouro, a Lido Finance distribui a remuneração para os seus validadores em LDO, beleza? Que aí faz essa parcela. Então, olha que interessante, remuneração de 90%. O usuário vai lá, coloca o Ethereum, recebe 90%. Depois acontece todo esse processo de distribuição para o cara que tem o Ethereum sintético receber a parcela aí da remuneração. Então, galera, o Ethereum sintético, esse aqui que tem o valor de um Ethereum, ele é um recibo que você está participando da Lido Finance, então quem detém esse token, ele recebe o rendimento lá do stake líquido do Ethereum, porém ali, agora ele tem um valor ali de 0,9, que seria ali essa porcentagem da remuneração em si, tá? Então por isso que ele não tem o mesmo valor na hora que você coloca e tira, mas ele tem que ter o mesmo valor em preço. Então ocorre todo esse processo para gerar aquela rentabilidade que a gente conversou. Então a remuneração dos operadores são em LDO, você coloca o seu Ethereum, recebe um Ethereum sintético e esse Ethereum sintético você tem usabilidade para ele. Grandes protocolos como Onint, que é agregadora de liquidez, Aave, que é um protocolo de empréstimo, Balancer, protocolo de liquidez, Curve, também para liquidez, SushiSwap, também para liquidez e a grande Uniswap. Todas essas você consegue trabalhar e rentabilizar esse recibo de Ethereum. Olha que bacana. Você coloca o seu Ethereum, recebe a parcela para ficar líquida e você pode utilizar em Aave, você pode utilizar na Uniswap. É isso que é interessante desse Ethereum sintético. Então, além de você contribuir para a validação da rede, você está recebendo um ativo que você consegue rentabilizar. A rentabilidade em cima da rentabilidade. Cara, a gente entendeu o que a Lido Finance faz, a gente viu quem é a equipe, as parcerias, os investidores, o tokenomics e você ainda não deu o like. Então vamos deixando o like aí, seu vacilão, e se inscrevendo no canal. Lembrando que a área de membros é onde a gente faz a análise fundamentalista assim, ó, de ponta. Se você quer conhecer um pouquinho mais, clica aqui embaixo. E agora a gente vai para a proposta de valor, mas antes de mais nada, galera, eu quero dizer que o roadmap da Lido Finance para 2023 é quase difícil aí de achar. Então a gente entende que o roadmap não é tão claro. Então na proposta de valor, a gente vai entender um outro lado da Lido Finance. Querendo ou não, galera, a Lido Finance ela criou uma proposta de valor para o próprio mundo cripto, tá? Por mais que a gente vê que ela é uma das pioneiras do mundo cripto na questão aí de liquid stake, a gente vê que surgiu diversos protocolos, como o Rocket Pool, que também já falamos aqui no canal, dentre outros inúmeros, como vai surgir ainda mais, beleza? Porém, a gente vê que agora a gente tem um novo segmento, uma nova narrativa do mercado, que é o mercado de LSD. Quando você escutar essa sigla, não é aquilo que você toma na festinha, não. É aquela questão quando a gente fala de Liquid Stake derivativos. Então, são os derivativos de Liquid Stake. Então, tudo que a gente consegue aí utilizar com os protocolos de Liquid Stake, como a Lido Finance, Rocket Pool, Frax, entre outros, tá? E a gente tem
um novo mercado de LSDFi, que é os DeFis que utilizam aí os tokens de Liquid Stake. Então, galera, a gente tem os antigos, né, que seriam a Curve, a própria Uniswap, a Aave, que faz a própria questão aí de usabilidade como um token qualquer, e a gente tem os novos protocolos, como o Pendle, por exemplo, que a gente trouxe aqui no canal, que utilizam os tokens de Liquid Stake para você conseguir aí operar a favor em cima só da rentabilidade do Liquid Stake. Se você quer entender, vai assistir o vídeo de Pendle e entende que você consegue rentabilizar ainda mais seu token aí de líquido derivativo do Ethereum com um protocolo como a Pendle, entre outros. A gente tem o LSD, que a gente já trouxe aqui no canal em live também, entre outros projetos que estão em cima da narrativa de LSDFi. Então, a Lido Finance em si, ela construiu uma proposta muito grande para o próprio mercado cripto em si. E sim, galera, ela tem concorrentes, e concorrentes aí que estão inovando também. Então, a Lido Finance também tem que ficar esperta, porque essa narrativa vai criar usabilidades ainda maiores para outros sintéticos do Ethereum. Então, a gente tem aqui um gráfico só para a gente entender que a gente tem a liquidez aqui, e a questão do yield, o rendimento na parte de baixo. Então, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Então, a Lido Finance, ela deixa você bem líquido. Então, você coloca um Ethereum, recebe 0,9. Cara, isso daí é bem líquido. Nem no empréstimo na Aave você consegue isso. Porém, na questão do yield, 4%, a gente vê que não é tão atrativo assim. E a gente tem protocolos que estão apostando em maiores rentabilidades com usabilidades um pouco menores ou até mesmo liquidez um pouco menores para trazer uma narrativa diferente ou até mesmo um modelo econômico diferente. Então é bem interessante a gente entender tudo isso que está sendo construído em cima da narrativa de Liquid Stake. E para ir finalizando, vamos entender aí como é que está a Lido Finance na questão da posição de mercado. Galera, só na do Liquid Stake, que seria aí os Ethereums que estão em stake de todos que a gente tem disponível na rede, a gente já tem mais de 23 milhões aí de Ethereums que estão em stake. Isso dá um total de 19% mais ou menos de todo o supply circulante que a gente tem travado em validadores. E 31%, quase 32% é de toda a Lido Finance. Então desses 23 milhões de Ethereums, 31, quase 32% está sim na mão do protocolo da Lido Finance. Hoje a Lido Finance é um monstro. Esse 32%, se for comparar com todos os outros protocolos e mais também aqui os validadores, que seriam individuais, entre outros, cara, a Lido Finance está em primeiro rasgando. E se a gente for comparar, a terceira empresa que a gente está falando de uma corretora centralizada, tem 2 milhões de Ethereums em stake. Enquanto a Lido, galera, olha o tanto que tem. Então realmente é absurda a posição que a Lido Finance se coloca. Porém, a gente viu que mesmo num grau de centralização, na quantidade de Ethereums que a gente tem em stake, ainda assim a gente tem um grau de descentralização por opção da própria Lido Finance. E ainda continuando analisando, querendo ou não, galera, a gente teve a atualização do Ethereum, o grande The Merge, que foi quando a gente pôde atualizar aí o modelo de consenso totalmente para Proof of Stake. A gente teve outra grande atualização que foi a Xangai do Ethereum, que foi a possibilidade da galera conseguir retirar os Ethereums em stake. Até então, a Lido Finance estava ganhando muito na frente, porque querendo ou não, a galera colocava um Ethereum em stake e você não tinha a possibilidade de saber o dia que você consegue sacar o Ethereum. A gente dependia apenas da liquidez da Lido Finance. Então, muitos especulavam quando ocorresse a atualização Xangai Fork, que seria a liberação, Lido Finance iria perder um pouquinho do seu mercado. Mas olha, depois da atualização, o que aconteceu com essa narrativa do mercado. Então, todo o mercado de Ethereum em stake, que seja em pools de stake, que seja em corretoras, que seja em stakes independentes e que seja em liquid stakes como a Lido Finance, toda a narrativa cresceu em si. Então, é um mercado que está crescendo muito forte e mesmo após o desbloqueio, continua crescendo. E agora falando do ambiente descentralizado, porque a Lido Finance não deixa de ser um protocolo das finanças descentralizada. Galera, ela tem um TVL de 14 bilhões de dólares, ou seja, a quantidade de dinheiro que tem travado no protocolo, sim, é de 14 bilhões de dólares. E se a gente pegar a estatística do ambiente DeFi, a Lido Finance tem um TVL maior que grandes protocolos DeFi, como a Aave, como a própria MakerDAO, como a própria Curve Finance e como a própria Uniswap. Então, a Ethereum sintético da Lido, exato, galera,
todo o protocolo de Liquid Stake da Lido está ganhando de grandes protocolos de Lend e também de DEX, como a própria Uniswap. Então, só para você ver o impacto que a Lido Finance está trazendo para o mercado. E na questão de geração de taxas, galera, ela é um protocolo que é absurdo a geração de taxas. E tudo isso, galera, se a gente for olhar para analisar, sim, vai para o tesouro do protocolo. Então, há uma especulação muito grande em cima do token LDO, que hoje é apenas um token de governança, galera, em cima de uma rentabilidade de real yield, baseado na quantidade de taxas que é gerada. Então, a especulação é totalmente válida, então é bem interessante a gente saber sobre esse protocolo. Então a gente pode considerar que a Lido Finance chegou chegando no mercado de stake líquido. Então ela trouxe uma porta muito grande para o Ethereum, que continua com uma força muito grande da parcela desse mercado de liquid stake. 32% praticamente dos stake de Ethereum está na mão da Lido Finance e mesmo assim ela continua sendo um protocolo que continua crescendo o número de stake lá dentro. Então, independente do Ethereum, independente de outras criptomoedas, a gente está vendo a força dessa empresa dentro do mundo cripto e dessa narrativa em si do mercado. Temos protocolos muito grandes crescendo também, com outras rentabilidades em cima do Ethereum sintético deles, porém a gente ainda assim está vendo que a preferência está sendo em cima da Lido Finance. Então, embora a gente tenha o token LDO, que é um token totalmente de governança, a gente está entendendo que essa narrativa macro do mercado com o mercado cripto de regulamentações pode impedir sim momentaneamente de pensarmos em real yield aí para o token LDO. Porém, baseado em tudo isso, que o tanto de taxa que o protocolo gera, o tanto que ele tem no seu tesouro, cara, é muito fácil a gente especular a questão do real yield. Então, apesar do token LDO ser apenas de governança, a gente consegue especular coisa muito boa em cima de uma empresa que domina tão forte uma narrativa do mercado cripto. E se você quer saber se eu invisto em LDO, sim, galera, eu tenho uma parcela de investimento nesse token, porém eu invisto muito mais aí nessa parcela do mercado cripto em si. Eu não tenho só esse token nessa narrativa. É uma narrativa que eu vejo que está muito forte, independente da Lido Finance, galera, está na primeira colocação aí no seu ranking. A gente está vendo aí que outros protocolos estão trazendo outros tipos de rentabilidade para o tipo de Ethereum sintético, como o da Lido Finance, diferente. Então é bem interessante a gente conhecer os outros protocolos, então já aconselho e também peço sugestão de vocês para deixar aqui nos comentários. Vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo insalubre. Um forte abraço e falou!